senhor escreveu um livro chamado Lei e Graça, que até por sinal já está esgotado, né? E nesse livro o senhor fala um pouco sobre a relação entre a lei e a graça hoje, e como é que, a sua concepção, a gente tem que entender a expressão não vivo mais debaixo da lei, mas da graça. A gente não tem mais que seguir a lei do Antigo Testamento em algum sentido? Primeiro, o livro eu espero seja republicado esse ano. Eu tenho procrastinado por conta de refazer algumas partes do livro, né, acrescentar algumas coisas que eu acho interessantes. O livro nasceu de um artigo, eu escrevi um artigo na revista Fides Reformata e eu fiquei impressionado com a reação que o artigo fez. Quantas pessoas escreveram de volta dizendo: eu nunca tinha entendido dessa forma, isso era para mim um motivo de agonia, eu não sabia a relação da lei e da graça e assim por diante. Então, a partir daí eu me senti estimulado a escrever o livro. E é uma exposição simples, a meu ver, da forma como o calvinismo enxerga a relação da lei e da graça. Como nós temos um ambiente no Brasil que é predominantemente dispensacionalista, as pessoas sempre fazem a relação. O Antigo Testamento é o tempo da lei, o Novo Testamento é o tempo da graça. E aí eu sempre faço a pergunta: então no Antigo Testamento tinha gente salva? No Antigo Testamento acho que tinha. Começa com um acho a resposta, né? Pois é, Abraão, Moisés, Davi, eles eram crentes ou não eram? Eram. E eles foram salvos? Foram salvos, eram crentes, foram salvos. Foram salvos pelo quê? Pelas obras da lei? As pessoas ficam em dúvida, elas não sabem o que dizer. Né? Foram salvos pela lei? Não, mas peraí, pelas obras da lei ninguém pode ser salvo. Então eles foram salvos pela graça. E quando foi isso? Lá no período do Antigo Testamento. Então a graça operava no período do Antigo Testamento. Então não posso fazer essa divisão artificial: Antigo Testamento, lei; Novo Testamento, graça. Então essa é a primeira parte. A segunda parte que é importante entender é que as pessoas dizem: olha, o crente, não é, seguindo alguns textos bíblicos, orientação bíblica descontextualizada, dizem: o crente não está mais debaixo da lei. É verdade. Não está mais debaixo da lei cerimonial e o crente não está mais debaixo da maldição da lei. Isso é fato. Mas o crente está debaixo da lei. Mas como, pastor? Crente debaixo da lei? Por exemplo, você pode ter outros deuses além de Deus? Não. Isso é uma lei? É a primeira lei do Antigo Testamento. Você pode tomar o nome de Deus em vão? Não. Isso é lei? Então você está debaixo da lei. Você pega os mandamentos, você pode adulterar? Não, isso é lei. Você pode assassinar? Não, isso é lei. E assim por diante. Então, eu estou debaixo da lei. Eu tenho que seguir a lei de Deus. Mas a lei, para o crente, ela não é instrumento de salvação. Então, na ordem bíblica, o crente é salvo primeiro. Depois que ele é salvo, ele é liberto da maldição da lei. Ele tem Cristo que cumpriu integralmente a lei. Tem Cristo que aboliu a necessidade do cumprimento da lei cerimonial, porque ele já cumpriu toda ela em si mesmo. Ele veio cumprir a lei, cumpriu a lei de maneira plena, não é? E agora eu tenho liberdade, pelo poder do Espírito Santo, para viver como salvo uma vida que seja agradável a Deus. Ora, como é que eu sei como é que eu vou agradar a Deus? Eu agrado a Deus quando eu cumpro a vontade dEle. Como é que eu conheço a vontade dEle? Eu conheço a vontade dEle através da palavra dEle. E a palavra dEle é a lei. Então, na verdade, eu não prego um antinomismo e eu não quero pregar nenhum legalismo. Salvação pelas obras. Mas o crente, uma vez salvo, agora ele tem a palavra de Deus, a lei de Deus, a orientação de Deus, que está espalhada por toda a Escritura, que ele precisa viver, se deleitar. Quando você lê alguns textos no Antigo Testamento, você vê que o salmista ele tem prazer na lei de Deus. Ele ama a lei de Deus. Por quê? Porque ele é salvo, porque ele é crente. O incrédulo não ama a lei de Deus porque ela é condenação para ele, mas o crente ama a lei de Deus, ele deseja a lei de Deus, ele aspira à lei de Deus, não é? Então, nesse sentido, é que nós precisamos entender essa relação de lei e graça. No ano que eu lancei o livro, um pregador inglês foi pregar na minha igreja e ele foi falar sobre o tema graça.
E lá para as tantas, falando sobre o tema, ele virou e disse assim: porque tem muita gente que escreveu livros aí com o título Lei e Graça, mas está errado, né? Minha congregação toda lá ouvindo, né, começou a rir logo de cara, né? Está errado. E aí ele disse: porque lei é graça. E de fato, a lei de Deus para o crente, ela é graciosa. Eu tenho deleite, prazer e alegria. Isso não significa que eu não tenho que lutar contra a minha natureza pecaminosa, terrena, que deseja ainda fugir da lei de Deus. Mas o crente, ele tem prazer na lei de Deus, ele ama a lei de Deus. Ele diz, como o salmista no Salmo 119, quanto eu amo a tua lei. Eu acho que respondi todas as questões, não foi? Sim, sim.